A atenção básica, também chamada de atenção primária à saúde, é o primeiro nível de atenção em saúde no SUS e se caracteriza por um conjunto de ações individuais e coletivas que envolvem promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. Quando o Revalida cobra esse tema, ele não quer apenas que você saiba uma definição bonita. Ele quer que você entenda que a atenção básica é a principal porta de entrada do sistema, o local onde a maioria dos problemas de saúde deve ser acolhida e manejada, e o ponto a partir do qual o cuidado é organizado ao longo do tempo. No Brasil, a atenção primária à saúde é reconhecida pelo Ministério da Saúde como o primeiro nível de atenção e a base da organização do cuidado, o que explica por que ela aparece tanto na prova teórica quanto nas estações práticas. Para compreender a atenção primária no padrão do Revalida, você precisa dominar seus atributos essenciais. O acesso de primeiro contato significa que a unidade básica deve ser o lugar mais próximo e mais acessível para o usuário iniciar seu cuidado. A longitudinalidade significa acompanhar a pessoa ao longo do tempo e não apenas em episódios isolados. A integralidade significa olhar o paciente de forma ampla, articulando promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. E a coordenação do cuidado significa que a atenção básica não perde o paciente de vista quando ele precisa de outro serviço. Ela continua acompanhando, organizando fluxos e integrando a rede. Na prática clínica, isso quer dizer que o médico da UBS não atua como um simples triador, mas como alguém que conhece a pessoa, acompanha sua trajetória e ajuda a organizar sua jornada dentro do sistema. A própria definição oficial da APS no Ministério da Saúde reforça esse caráter integral e contínuo do cuidado. A Estratégia Saúde da Família, ou ISF, é o modelo prioritário de reorganização da atenção básica no Brasil. Esse é um ponto central e muito cobrado. A ISF coloca a saúde no centro das necessidades da pessoa, da família e do território, e funciona a partir de uma equipe multiprofissional que assume responsabilidade sanitária por uma população adscrita. Isso significa que a equipe não trabalha de forma solta, esperando pacientes aparecerem aleatoriamente, mas atua sobre um território definido, com conhecimento das famílias, dos riscos locais e das necessidades da comunidade. A territorialização e a adscrição de clientela são essenciais porque permitem planejamento, prevenção e acompanhamento longitudinal. É exatamente isso que diferencia a ESF de um modelo tradicional puramente centrado em consultas isoladas e sem vínculo real com a população. O Ministério da Saúde descreve a ESF como o modelo central da APS e destaca sua atuação baseada em território, equipe multiprofissional e responsabilidade sanitária local. A composição da equipe também é muito importante na lógica da prova. Na ESF, o cuidado não é produzido por um profissional sozinho. Médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde atuam de forma integrada, cada um com funções complementares. O médico participa do diagnóstico, tratamento, segmento clínico e planejamento das ações de cuidado. O enfermeiro tem papel fortíssimo na organização do processo de trabalho e acompanhamento de grupos prioritários, em consultas de enfermagem e em ações preventivas. O técnico de enfermagem participa de procedimentos, imunização, curativos e apoio direto à assistência. O agente comunitário de saúde faz a ponte entre a unidade e o território, conhece as famílias, identifica vulnerabilidades e facilita o vínculo. No Revalida, quando aparece cenário de atenção básica, o candidato que entende trabalho em equipe costuma interpretar melhor a conduta, porque percebe que a UBS não funciona de forma hospitalocêntrica nem individualista. A PENAB e os materiais do Ministério reforçam esse caráter multiprofissional e territorial das equipes. A organização do trabalho na ESF também precisa estar muito clara. O acolhimento é uma ferramenta central, porque garante escuta inicial qualificada e organização do acesso conforme necessidade clínica e não por mera ordem burocrática. A agenda mistura ações programadas, como pré-natal, puericultura, hipertensão e diabetes, com atendimento à demanda espontânea. As visitas domiciliares são fundamentais, especialmente para pessoas acamadas, idosos frágeis, pacientes com dificuldade de locomoção e situações familiares complexas.
Além disso, a equipe realiza ações coletivas, educação em saúde e planejamento baseado nas necessidades do território. Esse ponto é muito importante no Revalida, porque a prova adora colocar o aluno diante de um cenário em que ele precisa agir como médico de UBS e não como médico de pronto-socorro. O raciocínio deve incluir acolhimento, continuidade do cuidado e planejamento em saúde. A lógica territorial e programática da ESF é enfatizada nos materiais oficiais do Ministério. As principais ações da atenção básica abrangem praticamente todo o ciclo de vida e grande parte das demandas mais prevalentes. É na atenção básica que se concentram promoção da saúde, prevenção de doenças, vacinação, pré-natal, puericultura, acompanhamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, cuidado em saúde mental leve e moderada, ações voltadas à saúde da mulher, do idoso e do adolescente, além de intervenções comunitárias e intersetoriais. O Ministério da Saúde define a APS exatamente como esse conjunto amplo de ações, e isso ajuda a entender por que ela tem papel tão estratégico. No Revalida, esse entendimento é decisivo porque muitas questões querem saber o que deve ser resolvido na UBS e o que precisa de encaminhamento. Se você entende a amplitude da atenção básica, evita encaminhar desnecessariamente casos que podem e devem ser conduzidos ali. Um dos pilares mais importantes da ESF é o vínculo e a continuidade do cuidado. O médico da atenção básica não atende apenas uma queixa. Ele acompanha a pessoa, a família e, muitas vezes, gerações dentro do mesmo território. Conhecer a realidade familiar e social do paciente muda completamente a qualidade da decisão clínica. Um hipertenso que falta às consultas pode não ser simplesmente não aderente. Ele pode ter dificuldade financeira, baixa escolaridade, sobrecarga familiar ou barreiras de acesso. Uma gestante que atrasa o pré-natal pode estar em situação de vulnerabilidade social. Uma criança com calendário vacinal incompleto pode viver em contexto de pouca informação ou dificuldade de deslocamento. Quando o médico conhece o território e estabelece vínculo, o cuidado se torna mais efetivo. Essa lógica de responsabilidade sanitária sobre uma população adscrita é um dos fundamentos da ISF descritos oficialmente pelo Ministério da Saúde. A coordenação do cuidado é outro conceito essencial. A atenção básica não precisa resolver tudo sozinha, mas precisa saber o que resolve, o que acompanha e o que encaminha. Quando o paciente necessita de atenção secundária ou terciária, entra o mecanismo de referência. Quando ele retorna com a avaliação do especialista ou após alta hospitalar, entra a contrarreferência. O papel da atenção básica nesse processo é continuar coordenando o cuidado. Isso é central no Revalida, porque uma das armadilhas mais comuns é o aluno imaginar que, ao encaminhar, deixou de ser responsável pelo caso. Na lógica da APS, não é assim. A UBS segue sendo o ponto de continuidade, monitoramento e articulação com a rede. A própria PENAB e a estrutura da APS reforçam essa função coordenadora dentro do SUS. Território e determinantes sociais são dois temas que fazem muita diferença na interpretação das questões. A ESF não cuida de indivíduos isolados do contexto, mas de pessoas inseridas em famílias, comunidades e condições sociais específicas. Moradia precária, baixa renda, insegurança alimentar, desemprego, violência, escolaridade limitada e dificuldade de transporte impactam diretamente o adoecimento e a adesão ao tratamento. Por isso, a atenção básica precisa de abordagem ampliada. O território não é só o mapa da área coberta pela equipe, é o espaço onde se reconhecem riscos, recursos comunitários, vulnerabilidades e possibilidades de intervenção. O Ministério da Saúde enfatiza exatamente esse vínculo entre APS, território e necessidades da população. No Revalida, quando o caso menciona contexto social, esse dado raramente é decorativo. Ele geralmente muda a forma como você deve pensar a conduta. Dentro do SUS, a UBS é o principal espaço físico e organizacional da atenção básica, e a estratégia Saúde da Família é reconhecida como modelo prioritário para sua expansão e consolidação.
Isso significa que a atenção básica não é periférica nem secundária no sistema, ela é central. Quando bem estruturada, reduz internações evitáveis, melhora o acompanhamento de doenças crônicas, fortalece vacinação, pré-natal, puericultura e saúde mental, além de racionalizar o uso dos serviços especializados. O Ministério da Saúde mantém oficialmente a ESF como estratégia prioritária da PNAB e reforça seu papel na reorganização da APS. Esse é um ponto importante porque o Revalida costuma cobrar exatamente essa hierarquia conceitual, a atenção básica como base organizadora do SUS. No raciocínio clínico estilo Revalida, você precisa sempre se perguntar: este caso pode ser resolvido na UBS ou exige encaminhamento. Um paciente com hipertensão descontrolada, mas estável, deve ser acompanhado na atenção básica com ajuste terapêutico, orientação, exames e segmento. Uma gestante de alto risco precisa de articulação com serviço especializado, mas não perde o vínculo com a equipe da UBS. Uma criança com atraso vacinal, alimentação inadequada e atraso no desenvolvimento precisa de consulta de puericultura estruturada, atualização do calendário, orientação familiar e, se necessário, apoio multiprofissional. Já um paciente com sinais de síndrome coronariana aguda, insuficiência respiratória importante ou déficit neurológico focal exige saída imediata da lógica ambulatorial e encaminhamento urgente. A prova gosta muito de testar esse limite entre o que é resolutivo na atenção básica e o que precisa de outro nível de atenção. Na prova prática, a melhor forma de demonstrar domínio do tema é conduzir o atendimento com acolhimento, escuta qualificada, organização e coerência com a realidade do SUS. Você deve mostrar que sabe ouvir a demanda, contextualizar o paciente, avaliar risco, resolver o que couber à atenção básica, orientar com clareza e encaminhar apenas quando necessário. Também pontua muito bem quem demonstra visão centrada na pessoa e não só na doença. O examinador percebe quando o candidato age como médico de UBS de verdade, alguém que pensa em prevenção, vínculo, segmento, território e coordenação do cuidado. Quando você incorpora essa lógica, deixa de responder como se estivesse em um hospital terciário e passa a raciocinar exatamente do jeito que o Revalida quer. Ao final, o que você deve guardar é que atenção básica e estratégia saúde da família não são só conceitos administrativos. Elas representam a forma mais concreta de cuidar da população no SUS. A atenção básica é o primeiro nível de atenção e a principal porta de entrada do sistema. A ESF é o modelo prioritário, baseado em território, população adscrita, equipe multiprofissional, vínculo e responsabilidade sanitária. Seus pilares incluem acesso de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Quando você domina essa lógica, consegue interpretar melhor os casos clínicos, decidir com mais segurança o que resolver na UBS e o que encaminhar, e se posicionar muito melhor tanto na prova teórica quanto na prova prática do Revalida. Aula finalizada. Bons estudos para o Revalida. Até a próxima aula e bons estudos!